Olá pessoal, boa tarde para todos vocês que acompanham o canal. Aqui quem fala é o professor Everton, tá? De Física, beleza? Também mais uma vez na área para estudar, tá bom, galera? Então, o foco aí, o objetivo é estudar, cara, tá? Porque sabemos que a educação é o caminho, tá? Então vamos lá, ó. Seguinte, na aula de hoje nós vamos aprender o conceito de ponto material e o conceito de corpo extenso, tá bom? Então, é isso aí. O exemplo que eu trouxe para vocês foi esse aqui, pessoal, ó, tá? Aqui é um carro, tá bom? Carrinho bonitinho. Ele sai do quilômetro 9, tá? Desse ponto bem aqui. E aí está em movimento nessa pista, ó. Até chegar no quilômetro 18, tá? Que é o fim, tá? Do destino dele, ó. O fim dele é chegar aqui, no quilômetro 18, beleza? Então, quando esse carro, ele é um ponto material, tá? É quando, galera, as dimensões do carro, o tamanho dele, pode ser desprezível, tá? Dentro de uma situação física, dentro de um problema, tá? Por exemplo, se você vai de helicóptero, né? E aí sobrevoa essa pista e lá do alto vê esse carro. Você vai ver o carro grande ou você vai ver o carro pequeno? Lá de cima lá, você vai passando de helicóptero a muito alto você tá bom? De helicóptero ou de avião. E aí você olha para baixo, vamos supor, né, que você olha para baixo e vê esse carro. Você vai ver o carro pequeno ou você vai ver o carro grande? Vai ver o carro pequeno, né? Comparado com as dimensões da estrada, você vai ver o carro pequeno. Nesse momento, esse carro, quando você vê ele pequeno, ele é o quê? Um ponto material. Porque as suas dimensões são desprezíveis, tá? Comparado às dimensões da estrada, tá? Então, é tipo que você quase não vê ele, tá? Então, é isso, galera, tá? Então, o corpo é considerado um ponto material quando eu posso desprezar o seu tamanho, as suas dimensões, tá bom? Esse carro, ora ele é ponto material e ora ele é corpo extenso, tá? Quando é que o corpo ele é extenso? Quando as suas dimensões não podem ser desprezadas, tá? Quando o seu tamanho não pode ser desprezado, tá? Por exemplo, né? Seu pai tem carro e aí ele chega, né, do trabalho, abre lá a garagem e estaciona o carro lá na garagem. Fechou. Beleza? E aí você se aproxima lá, né, do carro na garagem. Você não vai ver o carro pequeno. Você vai ver o carro como? Grande, né, pessoal? Então ali, naquele momento, você vendo o carro na garagem ou estacionado na frente da sua casa, você vê a dimensão do carro como um todo, você vê o tamanho dele. Então, nesse momento, o carro lá estacionado, ele é um corpo extenso, tá? Porque eu não posso desprezar as suas dimensões. Ele é um corpo extenso, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Ponto material é quando eu posso desprezar o tamanho do corpo. Corpo extenso é quando eu não posso desprezar o tamanho do corpo. Tem diferença, tá bom? Perto, esse carro é corpo extenso. Longe, lá de cima, exemplo do avião, do helicóptero, né? Você olha para baixo e vê o carro pequeno, ele é um ponto material, tá bom? Então é isso, beleza. Gente, os corpos, eles costumam ficar em dois estados, tá? Bem bacana que vocês vão aprender agora.
ou o corpo está no estado de repouso, ou o corpo está no estado de movimento, tá? Então, ora ele vai estar nesse estado aqui e ora nesse estado aqui, tá bom? Na aula de hoje nós vamos saber diferenciar quando é que um corpo está em repouso e quando é que um corpo está em movimento, tá bom? Então vamos lá, ó. Respondendo aqui a primeira pergunta. Quando um corpo está em repouso? E aí, pessoal? Sabe qual é a resposta? A resposta é essa aqui, ó. Depende. Depende. Quando um corpo está em movimento? Sabe qual é a resposta? Essa aqui, ó. Depende. Beleza? Pois é, galera. Depende. Mas depende de quê? Isso aqui, pessoal, ó. Depende do referencial que você vai adotar para estudar o fenômeno. Depende do referencial. E aqui, quando um corpo está em movimento, depende de quê? Do referencial. Tá bom? Depende, galera. Aí você me pergunta, e o que é um referencial? Um referencial é um ponto comum qualquer que você adota, tá bom? Para se situar no espaço, tá? Já ouviram falar no termo ponto de referência, né? O fulano de tal te passa o endereço, aí tu pede, me dá um ponto de referência. É próximo de quê? É perto de quê? É perto de um posto de gasolina, né? É perto do cemitério, enfim. Isso são pontos de referência, tá? Que são referenciais, ó. Referenciais. Tá bom? E aí? Quando é que um corpo está em repouso? Depende do referencial. Por exemplo, ó. Exemplozinho aqui bem bacana para vocês, tá? Seguinte. Tu pega uma van, tá? Vamos supor que isso aqui seja uma van. Aqui, ó, é o motorista da van, tá? Seu Zé, motoristazinho da van. Beleza, pessoal? Que é o farol da van, tá? Essa van aqui é a van de número 400, tá? E aí, pessoal, vamos sempre aqui, ó, né? Poluindo aqui o ambiente, tá? E aqui é você, ó, sentado lá atrás na van de número 400. Tá aqui você sentado. E aqui o seu Zé é o motorista. Olha aí, ó. Tá? Esse aqui é o motorista. Tá? E aqui é você, ó. Você sentado. Tá? Se eu tomo por base o meu referencial, o motorista, né? O que eu vou aprender aqui, pessoal? A van está em movimento, tá? A van, ela está em movimento, tá bom? A van está em movimento, tá? O motorista, ele nunca sai do lugar. Vamos supor que ele fica preso lá, ó, sentado lá direto, dirigindo, né? Dirigindo a van. Vamos supor que você também não saia do seu lugar. Você tá lá sentado, bonitinho, tá? Esperando o seu ponto chegar para você descer, tá? Pergunta, você está em repouso ou está em movimento em relação ao referencial motorista, né? Você tá o quê, pessoal? E aí? Você tá em o quê? Movimento, né? Errado. Não, você não tá em movimento. Ele me perguntou, ora, mas a van tá em movimento. Não, mas o referencial que eu tô tomando é o motorista, tá? Em relação ao motorista, você está o quê? Em repouso. Você está em repouso. Por quê?
Porque a distância entre você e o motorista nunca muda com o tempo. Olha aí, ó. Essa distância entre vocês dois não muda com o tempo, tá? A van roda a Parnaíba todinha, beleza? O motorista tá lá, no lugarzinho dele. Você também, sentado no seu lugar. Se a distância entre você e o motorista não muda com o tempo, você está em repouso em relação ao referencial motorista, tá bom? Agora, se você tomar outro referencial, por exemplo, você toma um referencial, um poste, pronto. Um poste lá fora na rua, tá lá, né? Aí a van passa lá pela pista, tal, aí tu vê o poste. Você, em relação ao referencial poste, está em repouso ou está em movimento, né? Em relação ao referencial poste, você está em movimento. Agora sim você está em movimento. Por quê? Porque a sua distância em relação ao poste, tá? A sua distância em relação ao poste vai o quê? Aumentando, né? Vai mudando com o tempo. À medida que o tempo passa, a van vai se deslocando, né, galera? E aí você vai ficando cada vez mais distante do poste, ó, tá? Então, a sua distância está mudando em relação ao poste que está lá fora, tá? Então, vamos lá, ó. Seguinte, você, em relação ao referencial motorista, está o quê? Em repouso, tá bom? Porque a sua distância em relação ao motorista não muda, ó. Você está sentado, não se mexe, não se levanta, você está sentado. O motorista também, sentado, ó. Então, como a distância entre vocês dois não muda, você está em repouso em relação ao referencial motorista, tá? Mas em relação ao referencial poste lá fora na pista, como a van está em movimento e você está dentro da van, né? A sua posição vai mudando com o tempo em relação ao poste. A distância entre vocês dois vai o quê? Mudando com o tempo, vai aumentando. Por isso que você está em movimento em relação ao poste. Está em repouso em relação ao motorista, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Muito massa, né, cara, esse assunto? Então valeu, até a próxima aula, querendo Deus.